Bom dia. Brincava ontem com o Timóteo, estava com receio que não me fosse deixado tempo suficiente. Pedi 45 minutos, ele deu-me quase uma hora. Então, estou a brincar. Creio que não vamos ocupar tanto tempo, se bem que é uma boa ocupação estarmos a ouvir o Senhor e a ouvir a sua palavra. E como é bom ver esta casa cheia para ouvir a voz do Senhor, para fazer o que fizemos até aqui, louvá-lo, exaltá-lo, falar com Ele, pelas músicas, pelos cânticos e pelas orações também. Boa notícia é que ainda continuamos com lugares, então façamos desta mensagem transformadora que mudou a nossa vida, façamos dela a nossa bandeira e levemos o Evangelho também a outros. O nosso tema hoje, como sabem, é Deus Criador. Não sei se leram Gênesis 1, como o Tiago, a meu pedido, bem convidou, ou se ouviram a bonita leitura da nossa Abi. Mas vemos ali em Gênesis 1 como Deus criou tudo, absolutamente tudo. Como criou a luz, o dia, a noite, os céus, a terra, o mar, as árvores, a erva, o sol, a lua, as estrelas, como criou também todos os animais, os répteis, as aves, os peixes, e como criou o homem, macho e fêmea, homem e mulher, feitos à sua imagem e à sua semelhança, à imagem e à semelhança de Deus. Tudo Deus criou e tudo era muito bom, disse Deus, o Criador de tudo. Já se perguntaram porque é que a Bíblia começa assim? Já se perguntaram porque é que podia começar de outra maneira, não é? Mas porque é que a Bíblia começa assim, com esta verdade? Porque é uma verdade importante demais. E se esquecermos esta verdade de que somos criados por Deus e que Deus criou tudo, é como que se começássemos a cair por um desfiladeiro, por um penhasco, por uma colina abaixo e nunca mais conseguíssemos parar por um desfiladeiro sem fim. Deus é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo o resto é criação. Tudo o resto é criação. Não é coisa pouca, mas nós homens e mulheres, somos somente criação de Deus. Não é pouco, mas somos só isso. Somos criação de Deus. Não é Gênesis o nosso texto. Eu acho que era importante mais ser lido em nossas casas, pelo tema que estamos a tratar, mas queria que abrissem as vossas Bíblias. Estou a emperrar nas palavras, um bocado. Minha mãe está a fazer sinal para beber água, mas não resulta com isso. Não é água. Não vai resultar. Vão ter que continuar comigo a tropeçar nas palavras mesmo. Abram as vossas Bíblias. Noutro princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra, diz Gênesis 1. Mas há um princípio antes deste princípio. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João 1, por favor. João 1, o nosso texto será do versículo 1 até o versículo 18. É sempre bom seguir os conselhos da mãe. É uma aplicação que não está no texto, mas que fica para todos. Então eu vou beber um golo de água. Acho que é a primeira vez que faço aqui em Pardilhó, no púlpito. Já preguei umas poucas vezes, não costuma ser água o problema, mas mãe é mãe. Gênesis 1, que já resumimos. Agora João 1, do 1 até ao 18. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo:
Este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Até aqui. Antes de irmos diretamente ao nosso tema, eu queria fazer uma nota sobre Jesus e sobre a Trindade. Sobre Jesus e sobre a Trindade. Este é um texto, João 1, que fala de Jesus, o Verbo, a Palavra. Eu escolhi este texto também por isso. Nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. 3 pessoas distintas, porém unidas perfeita e misteriosamente num só Deus, único Deus, que age, que se revela e que se relaciona connosco. E estas características, estes atributos que estamos a considerar, são iguais, são os mesmos, são transversais, tanto ao Pai, como ao Filho, como ao Espírito Santo. Quando nós falamos nos atributos de Deus, a nossa mente quase que automaticamente se foca em Deus o Pai. O que é compreensível. E em muito sentido este é o nosso objetivo aqui com esta série. É conhecermos melhor Deus, o nosso Pai, o Pai do céu. No entanto, não tendo a série o objetivo de dizer tudo acerca de Deus e da Trindade, não é esse o nosso objetivo, eu queria fazer esta nota à boleia deste texto. Não podia deixar de o fazer. A criação e a obra da salvação são obra do único e triuno Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, em Gênesis 1, ao falarmos da criação, ao lermos o relato da criação, nós lemos no versículo 26, Deus a dizer o seguinte: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Notem o plural, não existe nada nem ninguém. E Deus diz a si mesmo, façamos. Quando o homem peca diz, eis que o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Notem o plural. No texto que o Timóteo leu no início do nosso culto, sobre Deus ser criador e sustentador de tudo, no versículo 30 do Salmo 104, nós vemos escrito o seguinte: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Vemos explicitamente o Espírito Santo como criador, como renovador e criador de tudo o que há na nossa natureza. E já lemos no nosso texto, João 1, Jesus, o Verbo, apresentado como criador. Vamos ver mais e vamos ver melhor. 2 blocos. E o primeiro é Deus Criador. Jesus que fez todas as coisas. Diz o versículo 1 e 2, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Antes de tudo existir, Jesus, aquele que é a palavra, aquele que é o Verbo, estava com Deus e era Deus. Jesus, eterno, autoexistente, é o Criador de todas as coisas. Nós já falámos e vimos com o David sobre a eternidade de Deus em Êxodo 3. Não é a matéria ou a energia que é autoexistente e que veio por si mesma no decorrer do tempo a dar origem ao que vemos hoje. Não, a matéria e a energia não são autoexistentes. Antes, exaltamos o Senhor, Ele sim eterno, como Criador, nosso Criador e Criador de todas as coisas. Absolutamente todas as coisas. Tudo o que existiu, tudo o que existe, tudo o que existirá é obra das suas mãos, projeto da sua sabedoria e tem existência por sua vontade. Única e exclusivamente por sua vontade. O versículo 3 e o versículo 10 deixam claro que Jesus é o Criador de todas as coisas. Versículo 3 do nosso texto, olhem para João. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Eu quero dizer que este versículo, apesar de pequeno, consegue ser mais completo do que Gênesis 1. Gênesis 1 é um excelente resumo de como tudo foi criado. Mas aqui vai além. Diz que Jesus fez todas as coisas foram feitas. Notem este verbo fazer, vai-nos acompanhar em todo o texto e acompanha todo o texto. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Em Gênesis 1 não fala da zebra, não fala do iceberg, não fala desses pormenores e detalhes. Mas aqui este versículo diz todas as coisas. As zebras, os icebergs, os micróbios, tudo. O versículo 10 diz, estava no mundo, quando Jesus
vem ao mundo, estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. O mundo foi feito por ele. Tudo o que possamos imaginar. Tudo, absolutamente tudo. O animal mais estranho, meninos, o animal mais estranho que vocês possam imaginar, o que me ocorre agora à minha mente, encontrei há 2 meses, talvez atrás, vi, há muitos anos que não via, ali em Entráguas, um louva-a-Deus. Animal estranho. Parece mesmo que está a louvar a Deus com as presas da frente dobradas. Parece mesmo que está em adoração a Deus. Mas é um animal, é um inseto bem estranho. Conhecem, meninos, o louva-a-Deus? Não? Conheces, Tiago? Estavas comigo. Vou ver se quando encontrar outro tiro uma foto e coloco no grupo da igreja. Crianças, o animal mais estranho que vocês possam imaginar. Para os adultos que possam ser avançados e mais curiosos na questão da ciência, aquilo que possa ser mais estranho, mais incompreensível que já viram existir é a criação de Deus. A estrela mais brilhante, a estrela mais distante, tudo. A estrela mais próxima ao Sol, tudo é obra de Deus. Jesus não só criou, vamos avançar, Jesus não só criou todas as coisas por seu poder, como tudo sustenta e sustém poderosamente. Sustenta e sustém. Nele estava a vida. Nele está, podemos dizer, nele está a vida. Versículo 4. A luz que ilumina a todos quantos vêm ao homem. A luz que ilumina a todos quantos vêm ao mundo. Versículo 9. É nele que está a vida. Nós já falámos da grandeza de Deus com o Berto no Salmo 139. É um tema que tem uma ligação imediata a este. Nós fomos criados, tudo foi criado pela sua palavra poderosa, pelo seu poder. Nós existimos porque Deus existe. Nos criou e nos sustém. Existimos por causa disso, somente porque Deus existe, nos criou e nos sustém. E não nos abandona. Pelo contrário, nos sustenta. Como lemos no início, no Salmo 104, com o Timóteo. Ai de nós, se por um minuto que fosse, se tornasse possível Deus fechar os olhos ou desaparecer. Nossa realidade, como o meu pai também orou, desapareceria nesse mesmo instante. Nessa fração de segundo, o mundo deixaria de existir. Não, as flores não começavam a secar. O sol não começava a escurecer. Os rios não começavam a secar. O oxigênio não se começava a esgotar. Não. No simples momento, naquela fração de segundos, fosse possível Deus fechar os olhos ou desaparecer, naquele simples momento, naquele mesmo instante, tudo deixaria de existir. A realidade existe porque Deus existe, a sustenta e a sustém. Nós somos porque Ele, em quem está a vida, é. Nós só somos porque Ele, em quem está a vida, é. E Ele, o guarda de Israel, o nosso guarda, não tosqueneja, não pestaneja, não dorme. Salmo 121, 4. Esta verdade de Deus criar tudo, sustentar tudo, suster tudo, porque nele está a vida, tem muitas implicações e aplicações para nós. Tem diversas, muitas. Eu listei 4 Cs. Contemplar, cuidar, criar e comunicar. Contemplar. Em primeiro lugar, nós devemos ser agradecidos por Deus nos ter criado. Ao olharmos para nós, ao olharmos ao redor, ao olharmos para os outros, para o nosso próximo, ao considerarmos a natureza que nos rodeia, isso deve trazer-nos um sentimento de humildade, porque somos pequeninos, e de gratidão. Parar para desfrutar e contemplar aquilo que Deus criou é bom e é necessário. No mundo tão agitado como o de hoje, nós perdemos o prazer e o tempo para a contemplação. E nunca será panteísmo. Panteísmo é adorar a criação. Nunca se transformará em panteísmo se os nossos olhos estiverem voltados para o alto, para o Deus que é o Criador de todas as coisas. Segundo lugar, ainda sobre contemplar. Pais, principalmente aos pais, mas também a avós e tios. Todos os que se rodeiem dos mais pequenos. Ajudemos as nossas crianças a ver Deus em cada dia, em cada momento, naquilo que foi criado. Ao caminharmos com as nossas crianças, ao vivermos o dia a dia com as nossas crianças,
A criação é uma oportunidade de nós anunciarmos Deus. Nós anunciarmos Deus. Este exemplo ocorre-me se formos ao Oceanário, em Lisboa, e virmos um peixe muito grande. Foi Deus que criou, porque Deus é grande. O John Piper coloca isto de uma maneira muito interessante, moderna e muito interessante. Sabem porque é que são úteis as piscinas ao lado do mar, as casas com piscina ao lado do mar? É para que o homem se lembre que as piscinas de Deus são muito maiores e melhores do que as dos homens. Interessante. Deus fez uma piscina muito maior do que a nossa. É uma oportunidade. A criação é um anúncio poderoso da existência e da majestade de Deus, ao ponto de só por ela existir o homem ficar inexcusável. O poder da natureza o poder da natureza é tal, é um anúncio de tal ordem, com tal poder, que o homem fica inexcusável. Aproveitemos esse anúncio para comunicar às nossas crianças que Deus é, e Deus fez, e Deus sustenta. O versículo que eu referi indiretamente está em Romanos 1:20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Contemplar, louvar a Deus ao contemplar a sua criação. Foi isso que cantámos. Foi isso que cantámos também. Cuidar e não destruir. É uma aplicação que vem direto do facto de Deus ser criador e ter criado cada um de nós e ter criado tudo. Nós, por um lado, fomos criados para ser mordomos, administradores e zeladores. Deus dá essa responsabilidade ao homem quando o cria. Não precisamos chegar a este momento em que toda a gente está muito preocupada com o clima e com o ambiente e existem partidos até focados única e exclusivamente nisso, para nós, enquanto crentes, termos a responsabilidade e até a obrigação de cuidar daquilo que Deus criou. Gênesis 1 ainda, no versículo 28 diz: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a. Deus dá autoridade e dá domínio sobre aquilo que está criado. Para quê? Para esbanjar, para estragar, para destruir? Não. O capítulo 2 de Gênesis é mais específico na relação Deus-homem e homem-criação. E o que vai dizer no versículo 15: tomou o Senhor Deus o homem, o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e para o guardar. Deus cria o homem e a mulher e diz: tu dominas e sujeitas a criação e és o guarda, o cuidador, o zelador daquilo que eu criei. Então, fomos criados e foi-nos dada esta missão também de cuidar da criação de Deus. Portanto, devemos cuidar e não destruir. Além de que, como é que nós vamos destruir aquilo que Deus criou? Se pensarmos um bocadinho, não faz qualquer sentido. Vamos destruir aquilo que é obra das mãos de Deus, aquilo que é criação. Seja o nosso corpo, seja o próximo, seja o nosso semelhante, seja a natureza, o planeta em geral. Uma ilustração rápida. Qualquer um de nós aqui, faz alguma coisa com tempo, com trabalho, com esforço, com amor. Coisa qualquer. Seja mais artística, seja mais de utilidade para servir em casa, para fazer alguma coisa, seja simplesmente um quadro. E depois chega lá o Samuel: ui, o que é isto? Rasga e atira para o lixo. Como é que qualquer um de vocês sentia? É inimaginável isto. Da mesma forma, nós somos chamados a olhar para a natureza, não como um fim em si mesmo, mas como criação de Deus. E porque é criação de Deus, nós temos a responsabilidade de cuidar dela e não a destruir. Cuidar e não destruir. Esta foi a nossa rubrica de ecologia. Estou a brincar. É uma aplicação tão séria como as outras. Terceiro lugar, criar. Deus é o Criador. E sendo o Criador, Ele deve inspirar tanto a nossa produção como a nossa criatividade. Deus, sendo Criador, deve inspirar e influenciar a nossa produção e a nossa criatividade. Criador. Este atributo nem sequer é consensual se é um atributo ou não. Deixem-me já dizer, nós optámos por colocá-lo como um atributo, mas não é consensual. Decidimos colocá-lo. O que é facto é que se Deus não tivesse essa sua característica de querer criar, Deus continuava a ser eterno, santo e amoroso, só que nós não existíamos. Só que Deus, que é Criador, cria.
e eu quero crer que ele tem galáxias onde nunca nenhum telescópio vai captar a imagem, mas que ele vê e como Criador se alegra, se sente glorificado por aquilo que ele criou. É belo aos seus olhos e eu e tu nunca vamos ver. Já muito vemos nós. Podemos passar a tarde toda no YouTube ou noutro sítio qualquer a ver imagens do espaço ou da Terra que nos fascinam. Mas, indo ao nosso ponto, este atributo, no seu sentido primário e literal, não é comunicável. Há atributos que são comunicáveis e outros que não são comunicáveis. Este não é comunicável. A nós, seres humanos, Deus é o único Criador. Não há outro Criador. No entanto, num sentido secundário, em segundo plano, nós podemos e devemos ser inspirados pelo nosso Deus Criador. Eu listei 2 temas. O trabalho. Aquele que tudo fez com sabedoria e utilidade. Aquele que trabalha até agora, como disse Jesus. E ele também. E Jesus também. Pode e deve inspirar, pode e deve influenciar o nosso trabalho e produção. O crente, o cristão, aquele que ama a Deus e que reconhece Deus como Criador, não pode ser dado ao ócio, à preguiça. Uma definição bíblica de trabalho está em Efésios 4:28. Não precisam de abrir, eu vou citar. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. Esta é uma definição de trabalho segundo a Bíblia. Fazer com as mãos aquilo que é bom, aquilo que é útil, aquilo que tem um propósito. É uma definição bíblica de trabalho. E Deus ser Criador, Deus ser trabalhador, Deus executar a obra, deve influenciar a nossa produção também. Fazer como Deus fez, com inteligência, com sabedoria, com propósito. Fazer o que é bom. Segundo tema, a arte. Aquele que na criação revela a sua majestade e beleza, e que tudo fez com infinita variedade e criatividade, que criou um mundo onde não existem 2 nuvens iguais, 2 flocos de neve iguais, apesar de minúsculos. O Deus criou tudo assim, variado e criativo. Pode e deve inspirar e influenciar a nossa relação com a arte e a nossa produção artística, se for o caso daqui de alguém. A nossa relação com a arte e a nossa produção artística deve ser influenciada e inspirada por um Deus que é belo, cria as coisas belas, que é criativo e cria com diversidade. Seja música, literatura, pintura, desenho, fotografia, por aí vai. E por último, comunicar. Já falámos de contemplar e louvar a Deus pelo que está criado, de cuidar e não destruir, de criar, seja a obra, o trabalho, seja a arte, aquilo que a nossa imaginação influenciada por Deus, inspirada por Deus, criativamente faz. E agora quero falar de comunicar, anunciar. Se há mentira aceite genericamente no mundo hoje, é esta. É a teoria da evolução. Toda a gente acredita. Toda a gente. Há uma minoria de crentes que acreditam que Deus criou. E pasme-se, há cristãos que não acreditam que Deus criou. O mundo acredita no mundo entregue a si mesmo, sem Criador, sem Deus e por isso também sem esperança. Por isso esta corrida toda ao planeta e a salvar o planeta é porque o planeta é que é Deus e não há Deus. Então ou cuidamos do nosso Deus, que é o planeta, é tudo o que temos, ou então não há nada além disso. Um mundo entregue a si mesmo, sem Criador, sem Deus e por isso sem esperança. Evangelizar é também anunciar que Deus é Criador. Evangelizar é também anunciar que Deus é Criador. Façamos isso. O único Criador do mundo é também o seu único Salvador e a sua única esperança. Claro que devemos cuidar, dissemos já há pouco, do mundo. Mas por muito que cuidemos, a esperança do mundo não é o homem cuidar do planeta. A esperança do mundo é o Criador ser o seu Salvador. Assim avançamos para o segundo bloco, para o próximo ponto e aspecto. Após Deus ter criado todas as coisas, Gênesis 1, no versículo 31 diz: viu Deus tudo quanto tinha feito e era tudo muito bom. Era tudo muito bom. Nós sabemos, há pouco tempo preguei sobre isso, como infelizmente logo em Gênesis 3, o homem cai
e o pecado entra no mundo, tornando mau aquilo que era bom, trazendo trevas e morte onde existia apenas vida. Deus fez todas as coisas e nós fizemos a queda. Deus criou todas as coisas. Nós caímos seguindo as mentiras da serpente. Nós lemos também em João 1, como Jesus, que é a luz, ao descer à terra, encontra um mundo em trevas que não o conhece nem o recebe. Isto está no versículo 9, 10 e 11. Um mundo em trevas não conhece a luz e não compreende nem recebe a luz. Jesus foi recusado, incompreendido e não foi recebido. E eu quero fazer aqui um parênteses. Eu espero que nesta sala não seja o teu caso de não compreender e não receber e recusar Jesus. Porque esse será o maior erro e o pecado mais grave. Recusar Jesus, não receber Jesus. O texto diz-nos então que Jesus, que é a luz, não é conhecido, não é recebido. Mas, o versículo 12 traz um mas maravilhoso. Aquele que fez todas as coisas, aquele que tudo sempre sustentou fielmente, ele está disposto a fazer novamente. Ele tem poder para refazer, para fazer de novo. E esse é o nosso segundo bloco. Deus Criador, Jesus, que fez de nós filhos de Deus. Que faz de nós filhos de Deus. Olhem o vosso texto novamente para o versículo 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Notem novamente o verbo fazer. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Feitos novamente pelo poder que Jesus tem e dá ao que crê. Novamente aqui a questão do seu poder. Deu-lhes o poder. O eterno, que estava com Deus e era Deus, tem poder, é todo poderoso, para fazer de nós, criaturas de Deus, mas que caíram, fazer novamente vida em nós, recriar-nos, refazer-nos, dar-nos vida. Sim, criaturas de Deus, mas caídas, agora pelo poder de Jesus, são também feitos, refeitos, filhos de Deus. E o texto deixa claro que isto nada tem a ver com o nascimento físico. Não é obra do homem, nem mesmo sua iniciativa e vontade. Apenas Deus. Feitos novamente, agora feitos filhos de Deus, única e exclusivamente por Deus. Versículo 13. E se antes o ser humano não pediu, nem colaborou para nascer fisicamente, nenhum de nós pediu para ser criado. Podemos agradecer por termos sido criados, mas não pedimos nem colaboramos. Agora também não pedem, nem colaboram para nascer de novo. É tudo obra do Criador. Não foi pela vontade do homem, nem do sangue, nem da carne, mas de Deus. E a isto chama-se soberania. Aquele que será o próximo atributo e o próximo tema a ser abordado pelo Timóteo. Eu não me quero adiantar por aí. Outros versos que falam da nova criação, de sermos feitos novamente. O Criador faz novamente. Eu gosto como Paulo coloca as coisas quando escreve aos Coríntios, na segunda carta. Vou citar um versículo que eu gosto muito. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4, 6. Eu gosto muito deste texto porque este texto conecta o poder criador e o facto de Deus ser criador e ter no início, em Gênesis 1, criado a luz, para Ele, com o mesmo poder criador, criar corações novos e fazer acontecer o nascimento, o novo nascimento espiritual. O mesmo poder criador referido em Gênesis 1. No meio das trevas Ele disse, haja luz. E o texto diz, houve luz. O mesmo Deus, o mesmo poder criador, resplandeceu em nossos corações tenebrosos, trazendo luz, trazendo esperança, trazendo salvação,
pela nova vida em Cristo. Porque o Deus que disse que nas trevas resplandecesse a luz é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Sempre por Jesus Cristo. Há quem sustente que o poder de Deus se manifesta, o poder criador de Deus, se manifesta mais poderoso no novo nascimento do que na criação do mundo. Porque no nada, no vazio, do nada, do vazio onde não existia nada, nem matéria, Deus disse, haja, e houve. Mas quando Deus trabalha em nós para nos fazer novas criaturas, Deus trabalha não no vazio, não no nada, não no neutro, mas Ele trabalha no meio de corações perversos, maus, cheios de podridão e de morte. E é no mau, no podre, no tenebroso, no maligno, nos corações caídos, com uma matéria má, não no neutro, não no nada, mas no mau, no podre, na lama, que Ele dali faz pelo poder criador da sua luz. Ele faz nova vida, Ele recria, Ele ressuscita, Ele faz de novo, criando nova vida. É isto também Paulo diz aos Coríntios um pouco à frente, quando no capítulo 5, versículo 17 diz: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Todos quantos o receberam, se alguém está em Cristo, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos, não agora fisicamente, mas feitos filhos de Deus. Já não são apenas criaturas de Deus, são feitos filhos de Deus. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E como é que foi que algo tão maravilhoso, algo tão poderoso e extraordinário se tornou possível? Como é que algo tão esplêndido se tornou possível? O versículo 14 responde. Olhem para o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne. Para sermos feitos filhos de Deus, para sermos feitos de novo, Jesus, que é o unigênito, o único Filho do Pai, fez-se carne. O Todo-Poderoso humilhou-se e esvaziou-se da sua glória. O eterno e autoexistente entrou no nosso tempo, no nosso mundo, na nossa condição e fez carne. Fez um de nós. O Criador veio plena e verdadeiramente até às suas criaturas. Viver com elas, estar com elas e partilhar da sua natureza. Da sua natureza. Para viver perfeitamente e sem pecado. Viver a vida que não conseguimos viver, mas que se olharmos para Jesus, se crermos em Jesus, se imitarmos Jesus, podemos experimentar em boa medida, para morrer a nossa morte, o nosso castigo, a nossa condenação. Sim, Ele é o Criador que morreu no lugar das criaturas. E para ressuscitar, para a nossa salvação, para a nossa justificação, aquele que tem em si mesmo a vida e que venceu a morte, traz vitória a todos quantos o amam, a todos quantos o recebem. O Verbo se fez carne para viver, morrer e ressuscitar. Foi assim que a nossa maravilhosa salvação se tornou possível, se tornou real. O grande e eterno Deus, Criador de toda a carne, fez carne. Criador de tudo. Fez um de nós. Como o homem nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. E assim nós fomos feitos duas vezes por Deus. Isto também tem implicações para nós. Nós somos feitos duas vezes por Deus. Sejamos duplamente agradecidos. Duplamente agradecidos. Pela vida física e pela salvação. Pois somos criaturas de Deus e somos filhos de Deus se cremos no nome de Jesus. Que ao sair daqui, a nossa alegria e confiança também saiam redobradas. Esse também é o propósito de contemplarmos
e de apreciarmos o Deus que criou todas as coisas. O Criador sustenta as suas criaturas. O Salvador veio até nós para salvar e continua connosco pelo poder do seu Espírito. Ele não nos deixou órfãos, de maneira nenhuma. Ele sustenta-nos duplamente. Nós somos filhos. Ele sustenta-nos enquanto suas criaturas, gerindo e tomando conta com o seu poder de toda a criação, e sustenta-nos enquanto filhos. O seu Espírito não se aparta de nós. Antes nos anima, nos capacita, nos fortalece, nos guia. Deus está connosco. Ele nos sustenta, Ele nos sustém. Saiamos daqui agradecidos duplamente e confiados duplamente, porque Ele sustenta-nos enquanto homens criados e enquanto filhos salvos pelo sangue de Jesus. E realmente, se o Criador veio em carne e osso até nós, como deve ser o nosso envolvimento em tudo o que nos propomos fazer? Essa é uma aplicação que tem que sair daqui. Ainda mais no mundo que é tão digital, que é onde é tudo tão à distância. Jesus, para resolver um problema que nem era seu, era nosso, Jesus vem em carne e osso. Nós, àquilo que nos entregamos, às responsabilidades que nós temos, da mesma maneira nós nos devemos entregar totalmente e chegar totalmente. Podemos falar em relação à família. A família precisa que nós estejamos, não só em tese, porque pertencemos àquela árvore genealógica, mas precisamos de estar em família, de estar em carne e em osso e cuidarmos verdadeiramente daqueles que são nossos. Os nossos amigos, se falamos de uma verdadeira amizade, uma amizade profunda, precisam da nossa presença de carne e osso. Jesus dá-nos o exemplo. Eu sei que estou a ampliar bem a aplicação, mas Jesus veio em carne e osso. E onde eu quero chegar, depois de falar da família e dos amigos, quero chegar à igreja. Jesus, para salvar o seu povo, que é a igreja, ele veio em carne e osso viveu, sofreu, morreu e venceu. E ele pede, e ele espera que a tua entrega seja em carne e osso, seja tudo o que tens. Alma, espírito e corpo. Tudo. Que não seja à distância. Que não seja só da intenção, mas que a tua presença seja completa. E claro, podemos estar longe e estar com o pensamento aqui, e também podemos estar aqui e estar com o pensamento longe. Mas só será total se estiveres aqui com o pensamento aqui. Nada mais, nada menos, o Criador que se fez carne pede de ti, enquanto seu filho. Temos o seu exemplo para todas as áreas da vida e temos no corpo de Cristo, que é a igreja, na comunhão dos santos, nós temos claramente, este chamado de Deus, este chamado de Jesus, a virmos e a estarmos com Ele plenamente, completamente, em igreja como corpo. Que o nosso desejo de conhecer a Deus também saia aumentado esta manhã. Que o nosso desejo de conhecer Deus, que é Criador, que é eterno, que é todo-poderoso e que é o Criador, saia redobrado. Pela criação, porque como já citámos em Romanos 1:20, o seu eterno poder, a sua divindade se entendem e claramente veem pelas coisas que estão criadas. Pela criação que saiamos desafiados hoje a olhar para aquilo que está à nossa volta e a dizermos: louvado sejas, Deus, por tudo o que tu crias. Fizeste tão bem, tão poderosamente, de forma tão perfeita. E que por Jesus, sim, por Jesus, nós possamos também sair daqui mais desejosos e mais capacitados a ver e a conhecer o nosso Deus. Olhar para Jesus, o homem perfeito, que nos torna possível crescer mais e mais no conhecimento do Senhor, nosso Deus e Pai. Para isso Ele mesmo veio. Jesus veio para revelar, para dar a conhecer o Pai. A natureza pode apontar-te para o Deus Criador e demonstrar que Ele existe, que Ele é, e pode levar-te a louvar. Mas só Jesus te pode mostrar mais e melhor o Pai.
O que é que diz o nosso texto no último versículo que lemos? Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Nunca ninguém viu Deus. Queres ver Deus? Olha para Jesus. Queres ver Deus? Olha para Jesus. Esse o revelou. Esse o fez conhecer. Esse o fez conhecer. Como é que tu podes olhar para Jesus? Aquele que veio até ti em carne. Ele pede que tu vás até Ele totalmente em carne também. E tu podes aproximar-te dele, que é o Verbo, a palavra que encarnou. Não fisicamente, porque ele já esteve aqui com João Batista, como lemos, mas não está aqui connosco hoje para podermos conversar, comer, mas pelo seu Espírito está connosco. Está aqui, está presente. E pela sua palavra nós podemos conhecê-lo e desfrutar dele. E conhecê-lo e desfrutar dele será conhecer o Pai. Temos duas opções. Ou encontramos só conhecimento para engavetar na nossa cabeça e sabemos que Deus também é justo, que Deus também é santo, e que diz aquela passagem, e que diz aquela passagem, e crescemos única e exclusivamente só intelectualmente, o que não é mau, mas é pouco. Ou então fazemos tudo isto olhando para Jesus. E ao olhar para Jesus, não será apenas conhecimento, traduzirá-se-á em sabedoria, em amor, em zelo, em louvor, em adoração ao seu nome. Jesus, o Verbo, a palavra, que pela palavra continuemos neste caminho de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Que assim seja, para a sua glória. Amém.